democracia racial. Fritz Lenz argumenta que existe uma hierarquia entre os indivíduos e raças. Enquanto alguns estão destinados a serem apenas escravos, outros nasceram para comandar. Depois de cumprir 9 meses de sua sentença de 5 anos, Hitler foi liberado de Landsberg em dezembro de 1924. Usando suas próprias palavras, sua prisão foi uma universidade às custas do Estado. Em Landsberg, Hitler teceu seu testamento político com sua ideologia, Mein Kampf. Em Mein Kampf, Hitler descreve o propósito do Estado que o partido irá construir. Ele escreve que esse Estado é só um meio para se chegar a um fim. Para ele, o fim era a preservação da existência racial dos homens. Essa obrigação estaria de acordo com a vontade que domina este universo: promover a vitória do melhor e do mais forte, e exigir submissão do pior e mais fraco. Para Hitler, toda ciência, toda arte e toda razão humana devem seguir a vontade da natureza. Ele insiste que a natureza é fundamentalmente aristocrática. Tendo aprendido com o fracasso do golpe nazista de 1923, Hitler se compromete com o partido nazista a chegar ao poder por meios democráticos. Enquanto isso não ocorre, ele constrói um Estado sombra. Ele deve ter princípios hierárquicos fortes, tão defendidos pelos místicos alemães, agora também apoiado pelas ideias de higiene racial. Em cada esfera da vida deve haver um líder, um Führer, com poder absoluto para governar seus subordinados. Cada Führer deve obediência incondicional a seu próprio líder. No topo dessa hierarquia nazista estava Adolf Hitler, o Führer supremo, a autoridade de onde emana todo o poder. Na ideologia mística do nacionalsocialismo, o Führer foi escolhido pelas leis da natureza. Ele é a expressão do solo do Oeste. Para Hitler, a tarefa do líder supremo, sua única missão, é liberar a emoção das massas alemãs. Trazer para a superfície a fé que os alemães têm no seu sangue. Unsere Partei gerade 7 Mann hoch war, sprach sie schon 2 Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Und weil dieser beste Rassenwert der deutschen Nation in einer stolzen Selbsteinschätzung mutig und kühn die Führung des Reiches und Volkes forderte, der sich als Träger seines besten Blutes fühlen und dieses Wissen zur Führung der Nation erhoben hat und entschlossen ist, diese Führung zu behalten, wahrzunehmen und nicht erst abzugeben. Die Partei wird für alle Zukunft die politische Führungsauslese des deutschen Volkes sein. Sie wird in ihrer Lehre unveränderlich, in ihrer Organisation stahlhart, in ihrer Taktik schmiegsam und anpassungsfähig, im Gesamtbild aber wie ein Orden sein. Es ist unser Wunsch und Wille, dass dieser Staat und dieses Reich bestehen sollen in den kommenden Jahrtausenden. Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft rechtlos uns gehört. Es lebe
lebe die nationalsozialistische Bewegung! Es lebe Deutschland! Die Partei ist Hitler! Hitler aber ist Deutschland, wie Deutschland Hitler ist! Hitler siegt! Siegt! O triunfo de Hitler foi, para muitos médicos e cientistas da higiene racial, um triunfo da ciência. O jornal eugenista, editado pelo higienista racial Fritz Lenz, celebrava o que ele chamava de uma nova era de evolução biológica racial. Lenz escreveu: "É da vontade do Führer que as exigências da higiene racial devem ser colocadas em prática sem demora." Era o começo do caminho que levaria à esterilização em massa, morte e genocídio. Em 14 de julho de 1933, o governo nazista aprova a Lei de Prevenção contra a Prole Geneticamente Doente. A lei determina a esterilização compulsória dos que sofrem de uma gama de doenças físicas e mentais tidas como hereditárias. Um órgão de saúde genética, criado para cumprir a lei, ordenou a esterilização de quase 400 mil pessoas. Os motivos mais comuns eram mente frágil, esquizofrenia, epilepsia e alcoolismo. Com a cooperação da classe médica alemã, o povo alemão estava sendo purgado de toda a doença hereditária. O programa eugenista nazista ainda teria que se preocupar com a busca da pureza racial. Mas as bases já estavam formadas. Em março de 1933, a SA e SS promoveram um boicote ao comércio judeu. Em abril, todos os judeus foram banidos por lei do serviço público e do judiciário. Logo seguiu uma medida proibindo os judeus de ensinarem nas universidades. A intenção era excluir os judeus da vida econômica e cultural da Alemanha. Em setembro de 1935, o programa de eugenia passou a tentar isolar biologicamente os judeus. Dos místicos germânicos, Hitler absorveu uma aterrorizante teoria sobre a natureza dos judeus. Ele declarou que o judeu era o anti-homem, criatura de um outro Deus. Deve vir de outra raiz humana. A lei de proteção ao sangue e honra alemães proíbe casamentos entre os arianos e os judeus. Essa era uma medida exigida pelos ocultistas germânicos desde a virada do século. A definição de quem era judeu era dada pelos cientistas da higiene racial. No fim de 1935, os elementos centrais do programa de eugenia nazista já funcionam. A campanha de esterilização existe. As leis protegendo contra a poluição racial eram rigorosamente cumpridas. Até mesmo o casamento entre os arianos eram controlados rigidamente. As duas partes eram investigadas, buscando-se doenças hereditárias. Os planos para a próxima fase da campanha de Hitler para melhorar os alemães já estavam sendo preparados. Hitler havia anunciado em um encontro do Partido Nazista: se a Alemanha gerasse 1 milhão de crianças por ano e eliminasse de 700 a 800 mil pessoas fracas por ano, o resultado final poderia ser um aumento na força. Em Nuremberg, 1935, Hitler falou com o Führer médico nazista Gerhard Wagner que, em caso de guerra, ele suspenderia a dúvida da eutanásia e a cumpriria. Ele acreditava que, durante a guerra, a oposição das igrejas cristãs poderiam ser controladas.
Na verdade, no início de 1939, o Estado Nacional Socialista está tão seguro que não é necessário mais adiar. Em maio, Hitler pede ao seu médico pessoal, Karl Brandt, para desenvolver um programa de extermínio de crianças deficientes. Para garantir segredo, a chancelaria particular de Hitler administraria o programa. Já haviam sido feitas tentativas para que, com o tempo, o povo alemão aceitasse as medidas eugenistas. Nos testes de matemáticas escolares, era pedido que as crianças calculassem os custos com os doentes mentais e deficientes. Um dizia: a construção de um asilo para doentes mentais exige 6 milhões de marcos. Quantas casas poderiam ser construídas com o dinheiro de um asilo? Em 18 de agosto, a chancelaria de Hitler emite circular para todo o governo de estado. Crianças até 3 anos de idade, que eram retardadas ou deformadas, deveriam ser registradas por parteiras e médicos. Um questionário sobre a deficiência deveria ser respondido. 3 médicos analisariam os formulários, marcando com o sinal mais se a criança deveria morrer e menos se deveria viver. As crianças não eram examinadas por esses médicos. Em mais de 30 clínicas, as crianças selecionadas eram mortas com injeção letal por drogas e pela fome. As mortes eram explicadas como resultantes de causas naturais. Em 2 anos, o programa de extermínio incluía crianças de até 12 anos. O homem está se tornando Deus, disse Adolf Hitler. Quem vê o nacionalsocialismo como nada além de um movimento político, não o conhece. Era mais do que uma religião, era a vontade de criar uma nova humanidade. Enquanto a medicina alemã se dedicava a purgar a Alemanha de seres inferiores, a tarefa de gerar mais força já havia começado. Cada membro da SS era cuidadosamente selecionado pela perfeição física e pela pureza de seu sangue. Compelidos por ritos místicos, os homens da SS só podiam casar com mulheres de origem germânica comprovada, para garantir que em futuras gerações a SS seria um reservatório do mais puro sangue ariano. O clã da SS foi criado para ser uma aristocracia racial, um clã cuja missão era comandar o leste. Em setembro de 1939, Hitler envia suas tropas à Polônia. 7 anos antes, ele havia deixado claros seus objetivos. Nosso grande campo experimental é o leste. Lá surgirá uma nova ordem social europeia. Os camponeses poloneses seriam despojados. No lugar deles, seriam instalados alemães de sangue puro, selecionados e comandados pela SS. Poloneses de áreas anexadas pelos alemães eram concentrados em um espaço conhecido como Governo Geral. Crianças polonesas que supostamente teriam sangue ariano eram sequestradas e levadas à Alemanha como racialmente valiosas. Os judeus dos territórios ocupados eram concentrados em guetos da cidade dentro do governo geral. Os Einsatzgruppen da SS, grupos especiais de ação, tinham ordens para matar os setores mais cultos e influentes da população polonesa. Também foram instruídos a começar a nova etapa do programa nazista de eutanásia, o extermínio daqueles considerados inadequados para a reprodução ou trabalho. Na Polônia e em regiões da Alemanha, próximas à fronteira polonesa, milhares de pacientes de hospitais psiquiátricos são mortos a tiros.